Bom dia, na paz do Senhor. Vamos para mais um dia na presença de Deus. Vamos entregar nossa vida, nossa casa, nossa família, como fazemos todos os dias na mão do Senhor. E Ele tem vitória para mim e para você. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento na Tua presença, por esse dia que o Senhor nos deu para que nós fizéssemos o melhor dia da nossa vida. E Senhor, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, nos dá a paz que excede todo entendimento, para que nós possamos fazer deste dia um dia agradável a Ti, Senhor. E que essa oração e que todas as orações durante o dia todo subam como incenso suave ao Teu altar. E nós louvamos e engrandecemos o Teu nome. Amém. Amém, amém. Sexta-feira abençoada para mim, para você. Deus me deu uma palavra, tá no livro de Provérbios. E antes de falar dessa palavra, eu queria falar para vocês que eu vou voltar com as lives de manhã. Não vai ser mais gravado, o Instagram não tá entregando ela completa. Então eu vou aqui gravar sempre as lives de manhã. Amém? Vamos ler? A palavra de hoje está em Provérbios 18, no versículo 21. A palavra diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Olha que palavra gloriosa nessa manhã, não é mesmo? E eu vinha meditando nessa palavra e o Senhor estava falando comigo. Estava falando assim, no mundo onde nós temos agora tanta facilidade de se comunicar, de aprender, nós temos várias ferramentas que nos dão o poder da comunicação, como o Instagram, como o YouTube. Antigamente não tinha como levar a palavra desta forma, mas tem amplas ferramentas que levam a palavra e elas atravessam o mundo. Mas, porém, esses benefícios também têm sido maléficos na mão de outras pessoas. Então, a Bíblia fala que o poder da palavra, ela traz vida ou traz morte. Então, está tudo na palavra. A palavra, aquilo que eu expresso ao outro, pode lhe trazer vida e pode lhe trazer morte. Então, nós que somos servos de Deus, nós temos que meditar nisso. Como têm sido as nossas palavras? O que eu tenho comunicado? O que eu tenho falado? Hoje de manhã, na hora que eu fui escrever, eu escrevo um livrozinho que é 5 minutos. Que você agradece pelo que você tem neste dia. E a frase que estava lá era assim: ontem eu era inteligente e queria mudar o mundo. Hoje eu sou sábio e quero mudar a mim mesmo. Então, com essa palavra eu entendi o seguinte, que o Senhor falando comigo, através desse, não é um versículo bíblico, mas foi uma palavra que o Senhor trouxe nesta manhã para mim. Que o que eu tenho comunicado está sendo benéfico para mim? Está me mudando? Está me transformando? A minha vida é transformada? A minha vida, ela é o reflexo da palavra de Deus? Ou a minha vida tem sido um reflexo das coisas do mundo? Então, eu fiz essa reflexão comigo. E você tem que fazer essa reflexão com você. Porque o Senhor é que vai te dar direção do que você deve ou não fazer, do que você deve ou não falar. Por isso que eu falo pra gente meditar nessa palavra. Porque daquilo que nós alimentamos, em outro versículo diz assim, que a nossa boca fala o que está cheio o nosso coração. Então, do que nós temos nos alimentado? Qual é o alimento que tem entrado na nossa alma e tem saído da nossa boca? É condizente com a palavra de Deus ou é condizente com o mundo? Como eu tenho me comunicado? Como eu tenho falado? Será que eu tenho tratado o outro como eu gostaria que alguém me tratasse? Ou as palavras que eu falo têm ferido a outras pessoas?
tem saído como flecha, e outros versículos da palavra de Deus falam assim, que a palavra, ela é como uma flecha. Então, se ela é como uma flecha, então vamos falar boas palavras, porque a flecha, ela vai acertar no ponto certo. Ela vai ter o êxito, a palavra de Deus sempre vai ter o êxito a qual ela foi designado. E é palavra de bênção e não de maldição. Na minha boca eu tenho o poder de abençoar a minha vida e tenho o poder de amaldiçoar. Aí a escolha é minha. Qual é a palavra que eu vou falar nesta manhã? Hoje em dia, as pessoas falam o que pensam, mas não param para pensar no que falam. Então, que hoje nós podemos meditar nisso. O que tem saído da minha palavra? Vamos fazer uma conjectura aqui. Se Deus sentasse hoje do nosso lado e perguntasse assim: o que tem permeado os seus pensamentos? Quais são os seus pensamentos? Porque o Senhor fala dos pensamentos dele conosco, que está lá em Jeremias 29. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. 29:11, Jeremias. Mas o Senhor nos deixou uma instrução em Filipenses 4:8, que é o versículo que eu mais amo da Bíblia. Gosto de toda a Bíblia, mas esse versículo, ele resume o Evangelho para mim. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é honesto, tudo que é isso, permeia o seu pensamento. Então, você já pensou o Senhor sentado do nosso lado e pergunta: o que permeia o seu pensamento? O que está na sua mente? E o que nós vamos falar para Ele? O que tem permeado a nossa mente? O que hoje passa na sua mente? Que faz como se você estivesse sentado do lado do Senhor. Faz uma conjectura, uma imagem de você sentado ao lado do Senhor. E Ele falando com você, e Ele te perguntando isso. Quais são as suas respostas? Já imagina as suas respostas. O meu pensamento é esse, meu pensamento é esse, é esse, é esse. Aí o Senhor vai falar assim: mas está condizente lá com Filipenses 4:8, aquilo que eu mandei vocês pensarem? Então, antes de nós falarmos, vamos pensar mais. Eu estou fazendo esse exercício. Antes de eu falar, eu penso. Porque a pessoa muito acelerada, ela fala o que ela pensa. Então, hoje eu estou parando mais para pensar no que eu falo. Porque eu quero ver a palavra que eu soltar da minha boca, ela vai voltar para mim. E de que forma? Aí sabe como eu usava quando eu falava assim: eu falei mesmo, também fulano falou assim comigo. Mas na palavra não tem o si, né? Eu li aqui, vou até ler de novo, Provérbios 18:21. Apesar da gente estar estudando o livro de Provérbios, hoje de sexta-feira eu não deixei para estudar o livro, mas é o versículo de Provérbios que fala assim: a morte e a vida estão no poder da língua. E o que tem, e o bem, e é o bem a quem utiliza, e vai comer do seu fruto. Aí não tem aqui uma vírgula colocando assim: mas depende do que o outro falar com você. Não tem essa vírgula. Tá falando o que sai da minha boca. O que o outro fala, isso é um problema dele, isso ele vai se acertar com Deus. Mas o que eu falo tem sido condizente com a palavra de Deus. Eu que sou uma serva de Deus que leva a palavra. Quais são as minhas atitudes? Eu acabei de ler no meu livro que eu estou terminando de ler, Inteligência Positiva, que fala assim, que o nosso corpo fala. Então, quando alguém boceja, nós bocejamos juntos. Quando alguém sente dor, a gente não faz assim, quando queimou, quando a pessoa vai contar de uma dor para você, parece que você está sentindo a dor com o outro. Então, isso é o meu corpo comunicando com o corpo de outra pessoa. O meu cérebro comunicando com o cérebro de outra pessoa. Então, com quem eu tenho convivido? O que eu tenho feito? Quem são as pessoas que se aliam comigo? Elas têm boas palavras ou elas têm palavras ruins? Eu posso influenciar na vida dela para o bem ou eu não posso? Então, depende da minha palavra.
Depende das minhas atitudes. Então, se o meu corpo fala, a minha alma tem que ser sã, cheia da palavra de Deus, para que o meu corpo transmita a palavra de Deus. É assim o trabalhar que o Senhor faz na minha vida e na tua vida. E hoje fica com essa palavra. O que sai da sua boca tem saído vida ou tem saído morte? O que sai da minha boca tem saído vida ou tem saído morte? Antes de falar, vamos pensar na reação do outro, no outro lado. Eu quero produzir vida, eu escolho produzir vida, então eu vou começar a pensar em produzir vida em mim, para que a minha vida transmita na vida do outro. Amém? Vamos orar? Entregar esse dia maravilhoso, tá maravilhoso. Eu acordei, o sol tava nascendo, maravilhoso. Um dia lindo para você fazer o melhor dia da sua vida. O Senhor quer te dar um dia extraordinário, mas depende de mim e de você. Amém? Vamos fazer o seguinte, vamos respirar bem fundo assim, ó. Solta bem devagarzinho. Vamos fazer 3 vezes. Diga assim comigo: Senhor, eu conecto o meu espírito com o teu espírito. E a minha alma governa sobre todas as energias embaixo dos céus. Deus te deu o poder para governar. Não abra mão desse poder que Deus te deu. O dia é seu. Você pode escolher fazer ele bom ou fazer ele ruim. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Te louvamos porque o Senhor nos deu a oportunidade de vivermos mais um dia na Tua presença. Nos ensina mesmo e nos capacita a cada dia, Senhor. Se nós cairmos, nos levanta. Se nós, Senhor, nos machucarmos, nos cura. Se há algo em nós que o Senhor precisa mudar, muda. Eis a nossa vida aqui. Não para fazermos a nossa vontade, mas a Tua vontade. Porque a Tua palavra diz que a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eu entrego essa vida dessa pessoa que ora comigo neste momento, que vai orar comigo mais tarde. Eu entrego a família dela, a casa dela, um final de semana extraordinariamente abençoado. E que a graça e o poder do Espírito Santo esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Um beijo no seu coração, Fê. Feliz aniversário, que Deus te abençoe. Muito, muito, que a sua família seja abençoada, bendita nessa terra. Um beijo no coração de vocês. Fica com Deus. Um final de semana extraordinário e que a bênção do Senhor esteja sobre você nesta manhã. Amém? Até segunda-feira aqui na live novamente. Um beijo no seu coração.